Olá a todos, meu nome é Fábio Vareiro Fleitas, tenho RA 261-262. Hoje vou apresentar meu trabalho de TFC, análise compreensiva de motores CC sem escovas e controle adequado em aplicação robótica, biomédica, no caso. A estrutura da apresentação consistirá em 7 partes, como vemos aqui, começando pela introdução, finalizando com conclusões e considerações finais. A introdução, ela estabelece a importância de aplicações de reabilitação devido à alta incidência de deficiências motoras na população brasileira, mas também ao redor do mundo, especialmente em países com alta taxa de envelhecimento, como são Japão ou Europa, ou seja, países europeus. O avanço de autuadores elétricos com controle preciso e eficiência exemplar foi a norma nessas últimas décadas, onde se destacou o motor sem escova CC ou BLDC, e que promete ser o autuador ideal e o mais frequentemente usado na área robótica e de aplicações de pequeno e médio porte. Também há uma ampla difusão de desenvolvimento de exoesqueletos nos últimos pares de anos, e os objetivos do projeto consistem em descrever tecnologias como atuadores robóticos e, em específico, o motor elétrico CC sem escovas, fundamentar sua aplicabilidade em soluções reais e, assim, provar que os motores BLDC ou CC sem escovas são os ideais, isso também por meio de simulações, por meio de Simulink e uma modelagem matemática, além de um controle via CAN e via serial deste tipo de motores, em um exoesqueleto fabricado no próprio laboratório Adrolab. Isso é um trabalho que foi feito anteriormente e que será continuado com o estudo desses motores. Como metodologia, foi estabelecido que haverá uma investigação exploratória de distintos tipos de atuadores robóticos, tanto modernos quanto antigos ou mais tradicionais. Isso com base em artigos científicos provenientes de países líderes na área biomédica, como Estados Unidos, China, Alemanha, Rússia, mas também alguns produzidos aqui no Brasil e também no Japão. Japão sendo uma potência na área robótica, por isso foi escolhido o uso do ambiente Simulink para a simulação de um motor BLDC será feito, isso com módulos ideais a priori. Também uma realização de uma montagem para teste de conceito que permita comandar um motor BLDC via serial e via CAN, no caso com os modelos AK8064 e RMDX, respectivamente, para testar a via serial e o controle via CAN. Também uma escrita de código em C++ e em Python para estabelecer a interface e comandar o motor, assim também graficar os dados que forem coletados, que principalmente serão de posição, corrente e também, se for necessário, é interessante, duty cycle, temperatura e algumas magnitudes a mais.
que serão pertinentes para a análise. O marco teórico, ele destaca vários pontos que foram detalhados no relatório. E destaca que, por exemplo, o campo dos exoesqueletos cresce rapidamente com o uso de exoesqueletos ativos e assistivos, e isso usando atuadores diversos e tradicionais, como elétricos, pneumáticos, hidráulicos, e também recentemente estão sendo adotados alguns tipos mais modernos, como serão tratados depois. Faltou dizer que o futuro de tendências nessa área de exoesqueletos e de robótica tende a ser em ambientes médicos, industriais e domésticos. E alguns modelos como HAL, Indigo, Rewalk e Atalante são exemplares e estão sendo pioneiros na fabricação e no uso cada vez mais eficaz e confortável para os usuários que precisam de reabilitação, que são, por exemplo, os pacientes com deficiências neuromotoras, lesões, que tenham experimentado a AVC e com doenças musculoesqueléticas de algum tipo. Adaptadores térmicos, macios, magnetoresistivos e com memória de forma são outros que foram tratados no trabalho e que são muito prometedores para aplicação robótica. Os macios são especialmente úteis para interação com os humanos e para robótica assistiva no geral. Foi estudado, então, os motores elétricos CC e CA. No lado CA, os assíncronos e monofásicos foram tratados. No lado direito, ou seja, no lado dos motores CC, os com escovas e sem escovas, e com imã permanente em específico para tratar os motores BLDC. Eles são ideais para uso em ambientes silenciosos. Também oferecem uma vantagem ambiental, pois não tem óleo ou líquidos vazando. E eles são atuadores que fornecem movimentos relativamente complexos e coordenados. Os motores CC sem escovas, eles têm uma vida útil prolongada, são mais eficientes, geram menos ruído elétrico e não estão sujeitos ao desgaste. Por isso são os preferidos no âmbito robótico. E possuem 4 partes ou princípios, por exemplo, os ímãs permanentes, o extrator com enrolamentos, o controlador eletrônico e, como princípio de funcionamento, a interação magnética deve estar presente, deve ser fornecida por meio de energização do extrator. Isso com corrente alternada provindo do inversor. O
hidráulico também é um ator importante, possui vantagens como alta potência e força, pressão no controle, capacidade de operar sob condições extremas e tem algumas desvantagens também, como custo mais alto e complexidade de manutenção, velocidade de resposta limitada, risco de vazamento de fluido. Eles são muito usados na área de marítima, onde robôs como esse que vemos na imagem, o ROV, conseguem penetrar por colunas de água imensas e tem uma força imensa necessária em ambientes extremos como o ambiente marítimo de alta pressão. Também um atuador pneumático, ele tem uma atuação importante, funciona por meio de ar comprimido para mover mecanicamente partes do robô ou da máquina. Tem vantagens como rapidez, custo inicial baixo, segurança, manutenção simples, embora tenha menor potência em relação aos hidráulicos, menor precisão e necessidade de fontes de ar comprimido. Neste slide podemos ver uma comparação entre os distintos atributos dos motores elétricos, hidráulicos e pneumáticos. E a validade de dizer que os elétricos são superiores aos hidráulicos também pode se fundamentar na escolha que a empresa Boston Dynamics fez para mudar seu robô Atlas de um protótipo hidráulico para um totalmente elétrico. Muito mais fácil de usar, mais ágil e mais móvel. Além de apresentar um movimento mais natural ao ser humano. Outros tipos de atuadores modernos, os piezoelétricos, os térmicos, flexíveis, os soft actuators, como já mencionamos, são a escolha principal. Logo, os magneto-restritivos, ligas com memórias de forma e fotomecânicos, além dos eletrohidráulicos, são protótipos em estado inicial de pesquisa ainda. Embora no trabalho são tratados com detalhe. Tendências futuras, a miniaturização e a nanotecnologia são essenciais para chegar numa escala nanométrica e conseguir melhorar nas aplicações de pequeno porte. Materiais inteligentes e atuadores bioinspirados são essenciais para assegurar o futuro dos atuadores que tenham que interagir com ambientes mais desafiadores e pouco previsíveis. Eficiência energética e autonomia são um requisito nessa área e nessa era, melhor dito, de energia renovável. Integração de IA e aprendizagem automática são essenciais para se adaptar melhor aos desejos e forma de se mover dos pacientes. Os motores VLDC, eles têm vários tipos de controle. E podemos ver que esses aqui, o PID e o FOC, são os mais usados. O AK8064 usa o controlador PI
o RMDX também PI, embora o AK8064 pode mudar para PD. A rede CAN é muito usada para conectar vários dispositivos e permite uma sincronização simples e também de alta velocidade, com robustez, e fornece também determinismo e escalabilidade. Por isso foi escolhida para uso no exoesqueleto, que tem algumas juntas, umas 4. Cada junta vai ter um motor que energize toda a estrutura. Aqui vemos uma montagem do motor BLDC AK8064 da QB Mars, que está conectado com um R-Link. Tudo isso com o computador via USB. E aqui o microcontrolador ESP32 pode ser usado também para comandar este motor por meio de um código em C++. Como foi feito com o motor RMDX, aqui está um exemplo de script que foi escrito para comandar este motor, especificamente sua posição, e este é o resultado que o script em Python desenhou com base nos dados que foram transferidos via CAN, mostrando um bom overshoot que é praticamente desprezível. A simulação ela foi feita em Simulink, como foi mencionado, e gerou esses gráficos mostrando como o overshoot da resposta em vermelho está muito por debaixo do limite, que seria de uns 15% para a nossa aplicação. Além disso, os ripples, que são quase que inevitáveis na nossa aplicação, também está presente. Inclusive com uma tentativa por reduzi-las, que não foi feito por falta de tempo, mas pode se considerar como uma nova fonte de pesquisa, ou um novo assunto de pesquisa. Os resultados também mostram que, por meio do software do fabricante do QB Mars, o Ripple ele pode não se apresentar, mas isso somente em casos ideais. Aqui sim ele apareceu, como também na simulação, e as características de baixo overshoot e resposta rápida e direta destaca a idealidade das aplicações de pequeno e médio porte desse tipo de motores elétricos. A evolução dos atuadores elétricos, como os motores VLDC, tem possibilitado um nível de controle, precisão e eficiência energética sem precedentes, tornando-os fundamentais para a aplicação que exija movimentos suaves, rápidos e adaptáveis. A implementação CAN mostrou-se eficiente, proporcionando um meio seguro, rápido e fácil integração para o comando desses motores.
Dá para recalcar a importância de seguir realizando avanços no aspecto do controle desse tipo de atuador elétrico para determinar algoritmos mais sofisticados, que permitam lidar com perturbações e características não lineares dos dispositivos robóticos, como são os exoesqueletos. O controle sensorless é uma inspiração para ser aplicado nesse tipo de contextos, pois permitiria um sistema mais robusto e com menos custos de operação. Manter a estabilidade e desempenho dinâmico sob variações bruscas de carga ou velocidade pode exigir controle adaptativo ou preditivo, por isso a necessidade de pesquisar sobre como camadas de rede neural podem ser implementadas neste contexto. Muito obrigado.